Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 11/4/2025. Eu quero dar os parabéns aqui para Tairine, hoje é aniversário dela. Tairine, que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre a sua vida poderosas bênçãos dos céus, que seus sonhos sejam contemplados, que a sua vida seja abençoada por Deus de acordo com a vontade dele. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e eu não tenho dúvida disso, tá? Creia nisso e avance para a glória do nome dele e para a bênção da sua vida mesmo, tá bom? Hoje eu quero falar sobre desobstrução, a necessidade de desobstruir. O que é desobstruir? Abrir caminho, tirar todos os obstáculos, né? Tirar tudo aquilo que está obstaculizando o caminho para que as coisas fluam. Imagina um rio descendo e cheio de pedras e entulhos sendo jogado no meio do caminho. Esse rio vai perder, o leito do rio vai ficar cheio porque ele não vai ter a fluidez que ele precisa ter no seu leito para chegar ao mar. Não é verdade? E muitas vezes a nossa vida também ela não consegue seguir adiante por causa de algumas obstruções. Para embasar o que eu estou dizendo aqui, eu vou ler um texto que parece que talvez não tenha nada a ver, mas você vai ver que tem sim. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Paulo vai dizer assim, ó: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí, nesse lugar, nessa condição, nessa mente, nesse ambiente, há liberdade. É claro que Paulo, aqui, ele está fazendo uma leitura do mandamento de Moisés e os mandamentos de Jesus. Ele faz um paralelo. E ele demonstra que a má interpretação dos mandamentos de Moisés acabou aprisionando o povo, obstruiu a mente das pessoas. E ele vai dizer que o Espírito Santo, que é aquele que vem como o libertador, o consolador, né, o encorajador pós-Jesus, ele traz liberdade ao coração dos homens. Então Paulo está fazendo esse levantamento aqui, e ele está fazendo esses apontamentos, né? Dizendo que é necessário que a gente usufrua mais daquilo que o Espírito Santo é capaz de produzir em nós, né? Se você observar bem a história da humanidade, o ser humano, o seu vizinho, você mesmo talvez, você vai perceber o seguinte: o homem, todas as vezes que quis, e todas as vezes que precisou e precisa, ele muda o meio onde ele está vivendo, ele muda o meio ambiente, ele muda tudo. Por exemplo, se o homem quiser fazer uma rua, ele vai fazer essa rua. Ele quer ligar o ponto A ao ponto B. Se no meio do ponto A, se no meio desse ponto A e ponto B, no meio do caminho, tiver um rio, ele muda o leito do rio. Se tiver um morro, ou ele passa por cima, ou ele faz um túnel e passa por dentro. Com relação ao rio, ele pode passar por cima, ou então simplesmente mudar o leito do rio. O homem muda a geografia para atender às suas necessidades. O homem é capaz de fazer coisas extraordinárias. Tem a necessidade de fazer chover. Então cria-se alguns mecanismos para jogar nas nuvens e fazer com que chova. Então o homem muda tudo. A única coisa que o homem tem dificuldade de mudar é a mente. É aqui dentro. Se você vai observar os encontros que Jesus teve com as pessoas, ele curou muitos paralíticos, não foi? Ele mandou que os paralíticos se levantassem, ele curou cegos, ele ressuscitou até mortos, ele fez um monte de coisa. Mas mudar a mente da pessoa, você não vê Jesus colocando a mão na cabeça de alguém e mudando a mente das pessoas. Quando os discípulos disseram para ele assim: Senhor, acrescenta fé em nós, nos ajuda a ter fé. Jesus falou: se vocês tiverem fé, ele não fala assim, pode deixar que eu vou fazer isso. Não, ele fala: se vocês tiverem fé, se vocês exercitarem a fé, se vocês desobstruírem a mente de vocês para que a fé possa fluir através da mente de vocês, tudo que vocês quiserem será possível. Porque essa é uma responsabilidade do ser humano. A desobstrução da mente é uma responsabilidade do ser humano. Naquele contexto onde Paulo estava escrevendo aqui a igreja de Corinto, assim como a igreja de Corinto, tantas outras igrejas, elas estavam muito viciadas em normas e regras, talvez por causa de um militarismo muito recorrente, né? Muito comum naquela situação, onde você tinha os impérios, e esses impérios eram conquistados e eram mantidos pelo rigor militar. Tanto é que as igrejas pós-Jesus é que começam a ter as hierarquias, né?
mas não tinha essa ideia de hierarquia, era o poder pulverizado entre todo mundo, né? Era o poder da igreja, era o poder congregacional, como a gente faz com os batistas, né? Mas aí começa uma certa militarização também, no sentido de ordenação de postos, de superiores, né? E que não, aí Paulo fala, vamos mudar isso aí, gente. Vamos pensar o seguinte: vamos pensar que onde há o Espírito do Senhor há liberdade. Vocês não precisam ficar presos a todas essas normas, essas técnicas, vamos. O Evangelho é puro e simples. Jesus falou com o homem assim: você quer ver? Quero, então veja. E viu. Você quer andar? Quero, então ande. E andou. Entende? Puro e simples, não tem muita coisa para ser acrescentada, não. Mas aí o pessoal ficava preso ali. Não, mas Moisés falou isso, tá? Mas Moisés já passou. Você está numa nova aliança, aliança com Jesus. A mente é outra, o pensamento é outro, o avanço é outro. Tem que haver desobstrução da mente. O que na sua vida está obstruído? Aí falando agora de um modo geral. Pensa aí, você é o tipo de pessoa que dá 2 passos para frente e 10 para trás? Você é o tipo de pessoa que fica pensando 50 anos antes de fazer uma coisa e a coisa não flui, você não consegue colocar? O que acontece é que chega uma certa idade, uma certa altura da vida, começa a vir um certo senso de urgência, onde a gente quer fazer tudo de uma vez só, porque a gente começa a achar que perdeu muito tempo. Mas quando a gente tem tempo, nesse momento, quando a ideia surgiu, quando o pensamento surgiu, quando a mente está clarificada para que a coisa aconteça, o corpo não responde àquilo que a mente quer fazer. Existe uma obstrução que precisa acontecer. E é interessante que muitas pessoas com as quais Jesus lidou, e ele falou assim: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles não conseguiam admitir que eles eram prisioneiros. Não, a gente não é prisioneiro de ninguém, por que vai libertar? Jesus falou: vocês que pensam. É vocês que pensam que nós somos prisioneiros de ninguém. Às vezes a gente não percebe que a nossa vida está aprisionada, está amarrada, e precisa de desobstrução. E como o texto aqui fala, nesse texto que nós lemos, diz que onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Se o Espírito do Senhor está na sua vida, meu irmão, ele quer libertar a sua mente. Ele quer te libertar. É necessário, se o Espírito do Senhor está na sua vida, é necessário que haja liberdade. E eu volto aqui a falar sobre o testemunho da Raquel domingo. Você viu ela falando, depois que virou uma chave na cabeça dela, ela não sabe mais o que é zona de conforto. Começou a malhar, começou a estudar, começou a correr atrás de um montão de coisa, desobstruiu a mente. Desobstruiu a mente. E é bonito a gente ver isso na vida de uma pessoa tão perto da gente, porque a gente vê 2000 anos atrás, né? Ah, Pedro, João, estão lá 2000 anos atrás, mas é bonito a gente ver dentro do nosso contexto, do nosso convívio, que quando a mente de uma pessoa desobstrui, essa pessoa vira outra pessoa. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vira outra pessoa. E o que está te obstruindo? Talvez você é uma pessoa obstruída em relacionamentos, talvez você está obstruído no seu casamento, na sua fé, talvez você está obstruído nos seus sentimentos e emoções que você não consegue dominar e isso acaba dominando você. O que está te obstruindo? Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Fala com Deus: Senhor, se o teu Espírito está no meu coração, me liberta desse mal. Me liberta dessa opressão, me liberta dessas obstruções. Faz de mim uma nova criatura. Pede a Deus para te libertar. Às vezes o passado está te aprisionando. Tem gente que não consegue avançar em direção ao futuro porque está aprisionado no passado. Sabe? Coisas que aconteceram, coisas que foram vividas há 20 anos atrás, ainda tem o poder de obstaculizar a vida da pessoa hoje ainda. Ainda é um obstáculo, ainda é uma obstrução que Jesus precisa e quer tirar. Jesus ele é da libertação, né? Ele é da libertação. Ele veio para isso. Ele é Jesus Cristo libertador. Quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele fala: tirem a pedra. Primeira obstrução, tira a pedra. O pessoal tirou a pedra, porque o túmulo era uma caverna, né? Era um furo na rocha, ou muitas vezes para baixo, né? Então era um furo e colocava-se uma pedra grande na porta. E aí fala: tira a pedra. O pessoal rolou a pedra, depois de relutarem um pouco, tiraram a pedra para o lado, e Jesus falou: Lázaro, vem embora. Lázaro estava morto 4 dias. Jesus falou: vem para fora. E Lázaro vai saindo todo obstruído, né? Porque está todo enrolado. Eles enrolavam o defunto, né? Passavam as ervas aromáticas, um monte de coisa, os bálsamos, e enrolavam o defunto. Então Jesus falou: tira essas ataduras desse homem aí, gente. Deixa esse homem viver.
Tira isso aí. Aí desenrolaram o Lázaro todo e foi viver a vida dele. No capítulo 12 de João, você vê o Lázaro sentado à mesa juntamente com Jesus, jantando ali numa festa na casa dele. Desobstruiu a vida do Lázaro, assim como ele quer fazer na sua vida e na minha também, nas nossas vidas. Você fala assim, não, mas eu já sou liberto, não, eu já sou livre já. Eu já sou livre, não, eu não preciso desobstruir nada não. Precisa, precisa. Precisa. Pensa direitinho. Você precisa de libertação em alguma área. Precisa de desobstruir alguma área da sua vida. Eu não estou falando sobre possessão maligna, não. Quando eu falo libertação, não é sobre possessão maligna, não. É possessão da mente doente, que muitas vezes mantém a gente escravizado. A maior prisão é a da mente. Entende? Paulo, quando escreve, por exemplo, as cartas de Filipenses e Efésios, ele estava preso, mas ele fala assim: eu fisicamente estou preso, mas a minha mente está livre. É isso que o Espírito Santo faz, é libertar a mente. Se a sua mente não for liberta, qualquer chuvinha, qualquer neblina vai ser uma grande tempestade que vai paralisar a sua vida sempre. Você nunca vai conseguir avançar. Você tem projetos, você tem planos, você tem pensamentos, você estudou, você se preparou, você tem 2, 3, 4 faculdades, pós-graduação, tem mestrado, você tem tudo. Você só não tem coragem de tomar a dianteira e fazer as coisas acontecerem. Isso acontece porque a mente está obstruída. Você tem tudo, você tem dinheiro, você tem saúde, você tem uma família maravilhosa, você tem tudo, mas você não consegue sair de um estado profundo de antipatia, de nervosismo, de uma irritabilidade, de uma fobia social. Você está aprisionado. Você entende? Você olha para você e fala, nossa, eu tenho tudo para dar certo, mas por que não dá? Porque tem algum tipo de obstrução. Fala com Deus sobre isso, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu espero que essa palavra inflame o seu coração, assim como tem inflamado o meu, para que a nossa mente desobstruída possa nos levar ou possa nos ajudar a viver o melhor com Deus. Usufruir da salvação que Ele nos deu. O Espírito Santo já está em você, meu irmão. Então por que está tão diminuto, tão acanhado, tão tímido? Deixa fluir, deixa fluir. Tá bom? Um grande abraço aí, Luiz Fernando, João Luiz, um grande abraço aí, Carlinha, Jusilane, Alice, irmã Ana, Sandra, Amanda, um monte de gente aí, meu sogro, Zé Antônio, a Maura, minha sogra, minha cunhada Roberta. Grande abraço para todo mundo aí, boa sexta-feira, segunda-feira, se Deus quiser, a gente se encontra aqui para mais um cafezinho e um bate-papo acerca da palavra de Deus. Fique com Deus.